Olá, pessoal, boa tarde. Almir Neves por aqui. Muito bom estar aqui novamente pelo segundo ano nesse evento super bacana, que é a Soft Connect, falando um pouquinho com vocês sobre vendas. Ano passado a gente falou sobre inteligência artificial na área de vendas e esse ano a gente vai falar um pouquinho sobre como construir uma cultura data-driven no setor de vendas, né? Então, para quem não me conhece, eu sou o Almir, né? Casado, pai, apaixonado aí pelo meu cachorrinho, pelo Snow, jogador de tênis frustrado, adoro viajar, acabei de voltar de uma viagem bem bacana aí, de um mês fora aí, visitando os Estados Unidos novamente, depois de 18 meses de pandemia, né, louco por tecnologia, empreendedor, e nos meus últimos anos eu vim trabalhando muito próximo, né, a tudo isso que a gente vai falar hoje, né? Eu ajudei empresas a crescer seus times comerciais, trabalhei em empresas que escalaram muito rápido, que tiveram grandes dificuldades, né, para estruturar time, para escolher CRM, para usar o dado a favor da sua operação comercial, e isso nos auxiliou muito a criar a nossa atual startup, que é a HubKN. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, tem um QR Code aqui que você pode apontar para ver como que a gente ajuda aí as empresas a utilizar os dados para vender mais. E utilizar os dados, né, é uma das coisas mais bonitas que a gente tem hoje no nosso dia a dia. Eu gosto muito dessa frase aqui que fala bem isso, né? Se a gente tem dados, a gente olha para os dados, né? Se a gente não tem dados, a gente olha para as nossas opiniões, né? A gente olha aí para as nossas crenças, e muitas vezes as nossas crenças não estão alinhadas com a realidade, que muitas vezes é nua e crua nos dados e na informação de mercado. Então, o nosso bate-papo hoje é um bate-papo super rápido, super dinâmico, e a ideia é a gente conversar sobre o que é ser, né, data-driven, que é um termo que está super na moda, né, quais são, né, as informações que a gente precisa entender, quais são os dados que geram resultados, quais perguntas você precisa responder na área comercial. Cada área comercial, cada perfil de empresa, cada segmento, muitas vezes tem desafios muito grandes, né? E quais são os 4 passos para criar uma empresa, né, focada em dados e trabalhando junto com os dados. Mas antes disso tudo, você já parou para pensar como é desafiador, né, a gente, no dia de hoje, entender a quantidade absurda de informação que é gerada? Você tem dentro, né, do nosso dia a dia vários momentos onde a gente consome dados e onde os que a gente gera são consumidos. Então, muitas vezes a gente está acordando de manhã, vai lá dar uma zapeada no Instagram, a gente já está gerando dados para o Instagram conhecer um pouquinho mais sobre a gente vai no TikTok, a gente usa uma rede social, isso gera dados sobre o nosso perfil. A gente entra dentro de um carro, os carros hoje são grandes centrais de informação, a gente pega um Uber, estou falando lá com a Alexa, estou falando com o Google Home, tudo isso está gerando dados, e cada vez mais essa volumetria de dados, ela se torna uma grande riqueza. Você já deve ter lido aí uma frase chamada, né, Data is the new oil, né? Dados são o novo petróleo, e esses dados são o novo petróleo. É realmente onde muitas empresas que trabalham com dados têm feito aí né, o seu grande desenvolvimento. Então, se a gente parar para pensar, se no nosso dia a dia, como, né, pessoas físicas, a gente gera dados e consome muitos dados, como é essa realidade dentro das nossas empresas, né? Dentro do nosso setor comercial, do nosso setor financeiro, do nosso RH, da nossa produção, e como que a gente pode olhar esses dados e interpretar eles para que a nossa empresa seja realmente uma empresa focada, né, e direcionada a partir dos dados. Então, uma das coisas muito bacanas que a gente vê é essa evolução, né? A gente tem dados, a gente tem uma área dentro da empresa que muitas vezes olha esses dados. Se a empresa é uma empresa um pouquinho mais, né, estruturada, eu já tenho uma área que centraliza esses dados, trabalha essa informação, só que muitas vezes a gente começa a olhar os dados apenas do que passou, né? Apenas do que aconteceu.
E aqui na empresa a gente tem uma birra muito grande com os dashboards, porque muitas pessoas, né, acreditam que por ter dashboards a gente está sendo uma empresa que usa dados. E eu vou contar uma história bem rapidinha, né? A gente foi visitar uma empresa uma vez e em cima de cada área da empresa tinha uma TV. Então a gente tinha lá a área comercial, uma TV de 29 polegadas, lá de 30 e poucas polegadas, cheia de gráficos. Pessoal da engenharia, cheio de gráficos. Pessoal da RH, cheio de gráficos. Pessoal da área financeira, cheia de gráficos, né? E eu cheguei para o diretor, no nosso caso da área comercial, e perguntei para ele, tu sabe quantos gráficos você tem ali naquela tela? Né? Ele falou, cara, eu sei que tem um monte de gráfico, né? Mas eu nunca contei quantos gráficos a gente tem ali, né? E eu falei para ele, cara, você tem 19. Você tem 19 tipos de dashboards ali. E quais desses são importantes para você? E ele me falou, putz, cara, acho que 2 ou 3 para mim já me dava uma visão do que eu preciso enxergar todo dia. Então, isso é uma das coisas que a gente tem notado muito acontecer. Né? Essa base de dados te permite enxergar muita coisa, mas não necessariamente tudo isso, né, vai te ajudar a entender o que está acontecendo com a empresa. Então, é muito importante a gente não interpretar data-driven com, né, dashboard-driven, né, com grandes ferramentas de BI. A gente tem que começar realmente a olhar dentro desses dados quais são os dados que são, né, informações que vão nos ajudar a ser mais eficaz. O que a gente, né, olha do passado, o que a gente pode trabalhar do ponto de vista de diagnóstico disso, o que a gente pode predizer, né, utilizando aí estatística, utilizando fórmulas, para que a gente possa realmente chegar no grande objetivo de uma empresa data-driven. O que a gente pode, como a gente pode se preparar para o que está para vir. Né? E esse é um grande desafio, né? Como que eu faço a minha empresa entender os dados que são gerados agora, preparar, né, estudos com esses dados, entender muitas vezes e ter diagnósticos de como essa informação, né, pode nos ajudar a ser preditivos e a evolução disso tudo, muitas vezes a própria tecnologia, como por exemplo a inteligência artificial, que é o nosso campo de jogo aqui, te permite muitas vezes, inclusive, ser prescritivos, já tomar as ações. Então, esse é o grande desafio de uma empresa data-driven. Primeiro, olhar dados, né, interpretar dados, predizer o que vai acontecer e, muitas vezes, já preparar a equipe, né, e direcionar a equipe para cenários e coisas que precisam ser feitas e realizadas. Mas, antes disso tudo, eu tenho dado, eu tenho informação, eu tenho dado lá no meu CRM, eu tenho dado no meu ERP, eu tenho dado no meu sistema de pedidos, eu tenho dado no meu site, eu tenho dado no meu, né, sistema de atendimento ao cliente, eu tenho dado no meu sistema de marketing, eu tenho dados muitas vezes na minha área de tecnologia, na minha área produtiva. Como que tudo isso, né, se conecta a uma das coisas mais importantes, né? Qual a fórmula que define o sucesso na sua empresa? E essa fórmula, gente, é uma fórmula que ela tem que ser pensada com muito carinho e muita atenção. Deixa eu pegar um exemplo que eu acho bacana. Eu sou uma loja que vende carros, né? Então, essa minha loja que vende carros, eu tenho uma meta de vender 500 carros por mês. Tudo bem. O meu resultado final é vender 500 carros por mês. Mas como que eu vou chegar nessa venda de 500 carros por mês? O que vai impactar isso? Eu tenho um pessoal que precisa comprar os carros. Eu tenho um pessoal de marketing que precisa trazer gente para dentro da loja. Eu tenho um vendedor que precisa ter uma cadência de atendimento, uma cadência de contatos. Eu tenho um histórico passado de venda que muitas vezes me permite entender que quando eu falo com 50, eu fecho 3 negócios. Então, tudo isso tem que ser pensado de um jeito que te permita entender qual a fórmula que define o sucesso comercial na minha empresa e o como que eu posso desenhar essa fórmula para que a gente vá para as próximas etapas, que é como que eu vou medir
E o que eu vou medir para chegar nesse sucesso? Então, vamos pegar alguns exemplos, mas, novamente, isso muda de negócio para negócio. Mas eu posso trazer capacidade do time. Então, eu sei que eu sou uma empresa muito focada em televendas. Então, a minha televendas tem uma capacidade. O meu operador que está ali, ele consegue fazer X ligações por dia, falar com N pessoas. Dessas N pessoas, tantas pessoas vão estar interessadas, tantas não vão estar interessadas. Então, eu preciso enxergar isso. Qual a capacidade do meu time? Como que meus canais de venda influenciam no que está chegando, né? Na qualificação do marketing? Como que o meu funil de ponta a ponta, desde o momento que eu trago alguém para conhecer a minha empresa, até o momento que eu tenho um negócio fechado, qual que é a taxa de conversão que eu tenho nesse funil? Qual é o tempo que a gente tem de conversão entre essas etapas? Como que uma etapa impacta a outra? A gente viu uma palestra muito bacana agora ali sobre, né, sucesso do cliente. Como que o churn impacta o que eu tenho que conquistar de novos negócios, garantindo que eu não vou perder os negócios que eu já tenho dentro da minha carteira. Como que o custo disso tudo, né, se relaciona, por exemplo, com o tempo, né, com o valor do cliente para a gente? Como que a gente pode definir que tudo que a gente está fazendo hoje vai nos ajudar a bater as nossas metas nos próximos meses? Será que esse esforço que eu tenho vai fazer que eu cresça 10% ao mês, 5% ao mês, 20% ao mês? E para eu crescer dentro da minha capacidade de time, quantas pessoas novas eu tenho que trazer, por exemplo? Então, tudo isso, ele é muito significativo e muitas vezes ele é muito individual de cada empresa, de cada segmento. Então, empresas de tecnologia podem medir de um jeito, uma indústria pode medir de outro, um comércio pode medir de uma forma. Então, o importante, voltando ali, qual a minha fórmula para o sucesso? Como que eu meço isso? Como que eu realmente tenho certeza de que, para eu alcançar aquele sucesso, eu preciso fazer essas etapas bem feitas para que a gente consiga enxergar realmente o que vai acontecer no curto prazo, no médio e no longo prazo. Então, vou pegar um exemplo aqui muito bacana, que, por exemplo, a tecnologia permite hoje em dia. Eu tenho um cliente que sempre compra 10 caixas de chocolate. Eu vendo chocolate para mercados. E eu sei que aquele cliente, aquele mercadinho do bairro, ele sempre compra 10 caixas de chocolate. Se a tecnologia estiver ativa, estiver funcionando, estiver ali interagindo efetivamente com os dados sendo gerados nesse momento, você, por exemplo, já pode chegar para o teu vendedor e apontar que hoje, no dia 15 do mês, aquele cliente, né, tem uma grande probabilidade de continuar comprando as 10 caixas. Mas se hoje é dia 15 e ele comprou 2 caixas e todos os meses anteriores ele comprava 5 caixas, você pode acionar o teu vendedor e falar, cara, dá uma olhadinha lá no mercado do bairro, que o mercado do bairro não está, né, performando como estava performando. Então, isso são coisas que diariamente os dados podem te ajudar a ser mais efetivo. Os dados também podem te ajudar, por exemplo, a olhar que, né, a gente tem, sei lá, um feriado chegando, a gente tem um final de ano. Como que esse final de ano impacta a minha venda? Como que esse final de ano impacta, né, com base no que aconteceu, com base na economia, com base em dados muitas vezes externos da empresa? Como que eu me preparo para fazer uma boa previsibilidade de vendas? Então, isso é muito bacana também, porque a gente pode pensar não somente no hoje, como aí nos próximos 3 meses, nos próximos 6 meses, nos próximos 1 ano. Ou eu posso ir além. Qual é o meu cenário de 5 anos? Então, se eu sou uma indústria, né, de capital intensivo, como uma indústria automotiva, puxa, será que vale a pena eu abrir uma nova fábrica no Brasil hoje? No cenário que eu tenho? No cenário de vendas, no cenário político, no cenário econômico? Então, tudo isso, os dados ajudam a dar uma visibilidade. Mas não é somente isso. Se eu tiver os dados alinhados com a experiência do profissional que está interpretando aquela informação, a tendência é que o resultado seja muito positivo. Porque a gente pega dados
e experiência e transforma isso em resultado. Então, é muito bacana a gente sempre caminhar junto, não somente uma análise crua dos dados, como também uma análise com a experiência das pessoas. Puxa, eu sou um diretor da área comercial de uma empresa que eu conheço o mercado muito bem. Eu estou nesse mercado há 10 anos, 5 anos, 15 anos. Eu tenho uma competência que, se eu juntar junto à informação e junto às análises dessa informação, vão me dar muito mais segurança de tomar uma decisão de curto prazo ou uma decisão de médio prazo e, principalmente, as decisões de longo prazo, que tendem a ser decisões cada vez mais estratégicas. Então, quando a gente fala, né, eu tenho informação, ela nunca pode ser analisada de forma crua. Eu tenho uma informação que, conectada com outras informações e com o conhecimento humano, podem gerar aí grandes resultados para a empresa. E quando a gente fala, então, nisso, né, puxa, eu quero ser mais focado em dados, eu quero trabalhar mais informação, eu quero me transformar nessas empresas aí data-driven. O que eu faço? Né? Quais são as etapas para eu conseguir efetivamente ser uma empresa data-driven? E a gente gosta muito dessa palavra, né? É uma cultura data-driven. Né? Como que a gente implementa isso para que as áreas entendam a importância da informação? Acho que o ponto número 1 é: onde é que estão os dados da tua empresa? Vamos trabalhar a comercial, que é o nosso campo aqui. Você tem um CRM bem estruturado? Você tem um CRM bem preenchido? Né? Você tem um CRM que te permita, muitas vezes, extrair essa informação e trabalhar essa informação de alguma forma? Você gera uma venda, provavelmente você gera uma nota fiscal dessa venda. Onde é que está essa informação fiscal da tua performance comercial? Onde é que está essa informação da tua visita de clientes? Dos teus pedidos que cada cliente faz? Dos produtos que cada cliente consome? Onde é que está a informação de como a tua área de produção vai responder a esse pedido, a essa demanda, a esse crescimento? Então, o ponto número 1, para ser uma empresa data-driven, é uma empresa que precisa de dados. Então, aonde estão os dados e como é coletado esses dados, armazenado esses dados, para que você possa fazer um bom uso desses dados. E como que eu correlaciono esses dados, por exemplo, com objetivos e metas mensuráveis? A gente fala muito de OKRs, né, de indicadores, de KPIs. Então, é muito, muito importante a gente também olhar isso. A gente estava recentemente numa discussão sobre o tema, que eu também ter um excesso de OKRs dentro da empresa não necessariamente me ajuda a chegar nos resultados que eu quero chegar. Então, esse desenho de, objetivos e metas que realmente vão impactar a operação como um todo, ela precisa ser muito bem pensada e precisa ser muito bem desenhada. Não é simplesmente fazer OKRs por OKRs, como está na moda hoje, né? Ou encher uma área de KPIs, encher uma área de dashboards, que a gente vai estar monitorando bem a performance daquela área, daquele profissional ou da empresa como um todo. Então, é muito importante a gente realmente olhar. Legal, eu tenho esses grandes objetivos, eu tenho essas metas que fazem sentido para a minha operação, aonde estão os que vão me ajudar a entender se a gente está chegando e está realmente trabalhando dentro desses objetivos e dessas metas. E a próxima etapa, que é uma etapa que eu sempre gosto de falar, que é uma etapa que ela não é o coração, ela é uma etapa que ela vem depois disso tudo. Quais são as tecnologias que você vai usar para trabalhar tudo isso? A gente define tecnologia, na minha opinião, depois que a gente define o que é importante. Depois que a gente desenha os processos. Depois que a gente tem os objetivos. Aí eu vou olhar qual a tecnologia que é mais coerente para o meu dia a dia, qual a tecnologia que é mais coerente para a minha operação.
pegar o nosso campo de jogo aqui, que são os CRMs. Hoje a gente trabalha com as principais ferramentas, né? Não quer dizer que o CRM A, ele funciona para todo perfil de empresa. O CRM B funciona para todo perfil de empresa. Então, você tem que olhar para o meu perfil de venda. Puxa, eu sou uma indústria automotiva e eu preciso de um CRM para minha rede de revendedores, né? Qual a melhor ferramenta que você tem para isso? Não necessariamente quer dizer que é a melhor ferramenta da empresa de marketing. E não quer dizer, por exemplo, que é a melhor ferramenta da indústria. Então, olhar sempre a tecnologia como um recurso que vai te ajudar a maximizar teus objetivos, tuas metas e organizar a informação que você precisa. E não o contrário. Eu vou primeiro na tecnologia para depois trabalhar tudo a partir dela. Então, é muito importante você olhar isso. Qual é o bom CRM que me ajuda, né? Qual é o bom repositório de dados que me ajuda? Eu tenho uma equipe de, por exemplo, profissionais técnicos para fazer essa coleta de dados? Será que eu preciso contratar uma empresa para fazer isso? Será que essa empresa já não traz, talvez, né, uma visão das ferramentas que eu preciso? Então, é muito importante a gente olhar esse triângulo, dados, metas, objetivos e tecnologias, como um triângulo que vai nos permitir experimentar. Eu acho que uma das coisas muito legais da cultura data-driven é a cultura de experimentação. Você olha dados para entender o que está acontecendo. Então, vou dar um exemplo na área de marketing. Puxa, eu vou colocar um site no ar e eu preciso testar se o botão, né, vermelho converte mais que o botão verde. São estudos que realmente acontecem na área de marketing. Inclusive, o vermelho chama mais atenção, mas verde gera mais venda, né? Você precisa testar isso, você precisa colocar uma página com, né, o botão vermelho, uma página com o botão verde. E você vai fazendo testes e vai vendo o que funciona. Você vai olhando se, puxa, eu estou testando essa variável aqui, será que essa variável vai dar um impacto? E você vai utilizando essa variável até você olhar e definir que, opa, aqui deu certo. Então, essa é uma cultura que ela precisa ser entendida como uma cultura de tentativa, uma cultura muitas vezes de erro, uma cultura de experimentação, para que a gente saia do outro lado com a prescrição correta. Quando a gente viu ali, né, que eu quero sair da análise para a prescrição, essa experimentação vai nos ajudar muito nessas etapas e nesse passo a passo. Porque quando a gente está falando que a gente tem uma empresa orientada a dados, a gente está falando que a gente tem uma empresa que sabe operacionalizar essa informação. A gente está falando que a gente é uma empresa que a gente entende aonde a informação está, traz essa informação para um lugar onde pode ser pensado, faz as análises. Essas análises podem ser feitas por profissionais, né, capacitados, podem ser feitas por profissionais de business intelligence, podem ser feitas por estatísticos. Essas análises podem cada vez mais serem feitas pela tecnologia em si. Então, a inteligência artificial hoje é muito boa nisso, é muito boa em pegar o dado e enxergar as tendências dentro de uma base de dados, em enxergar o que está acontecendo, em a gente falar para ela, me responda essas perguntas, e ela trazer essas perguntas, né, essas respostas para essas perguntas de uma forma muito mais ágil e muito mais rápida do que muitas vezes a gente trabalhar manualmente. Mas é importantíssimo que a gente tenha essa visão de que orientada a dados é realmente trabalhar dados. Tem um livro muito bacana que fala sobre o tema, né, que é a empresa orientada aos dados, onde o autor ele cita uma coisa muito legal. Ele fala, a empresa orientada aos dados é aquela empresa que de manhã cedo ela interpreta o que aconteceu e, se precisar, ela muda o que precisa ser mudado no mesmo dia. Então, é a empresa que muitas vezes precisa refazer a sua rota porque chegou um pedido urgente e ela refaz a sua rota utilizando a informação
para ser mais eficaz e ser mais dinâmica. Então, quando a gente fala em data-driven, a gente fala não numa tarefa, não numa área, não numa posição, não numa pessoa, mas sim numa cultura que a empresa precisa trazer para o dia a dia para que todas as áreas vivam isso. A área comercial ela é muito legal porque a gente já vive, né, a partir de dados. Todos nós temos metas, né? A gente tem meta de ligação, a gente tem meta de fechamento, a gente tem meta de proposta, a gente tem meta de lead qualificado de marketing, a gente tem meta de mailing. Só que isso, né, não deveria ser apenas a meta do Almir, né? Não deveria ser apenas a meta, né, da pessoa A, da pessoa B. Isso deveria ser uma cultura, e uma cultura dentro de um horizonte maior, onde todo mundo da empresa olhasse e falasse, puxa, eu impacto vendas dessa forma. Eu, CS, impacto vendas, né, desse jeito. Né? Eu, CS, reduzo churn. Eu, CS, aumento, né, a lucratividade por cliente. A Bianca falou agora há pouco do Land Expanding. Eu, vendas, trago novos clientes. Eu, marketing, ajudo vendas a trazer novos clientes. Então, cada um dentro da empresa tem que estar focado nisso, não como uma tarefa, mas sim como uma cultura de como os dados podem me ajudar a ser mais, né, eficiente, mais rápido, mais dinâmico e, obviamente, aquilo que a gente espera é vender cada vez mais. E com aquela visão, gente, de que nem tudo que conta precisa ser contado, né? E nem tudo que pode ser contado, conta, que é uma frase aí do Einstein, que eu quero deixar aqui, finalizando aí o nosso bate-papo, e que diz muito sobre isso. Evitem o volume de informação. Procurem as respostas que, né, trazem os insights para as que vão ajudar você, obviamente, a vender cada vez mais. Gente, Almir Neves por aqui. Quem quiser conhecer um pouquinho da HubKN, como a gente usa a inteligência artificial para ajudar a área de operação de vendas, tem aí as nossas redes sociais. Quem quiser se conectar comigo também, Google aí, Almir Neves. E é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez no ViaSoft. E até o próximo ano. Obrigado, gente.